Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o pastor Cláudio e trago uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração, para te trazer ânimo e para aumentar a sua fé nesses dias que estamos vivendo. Mas antes eu te convido a se inscrever no meu canal para continuar recebendo essas mensagens de apoio, essas mensagens de fé, de ânimo, de encorajamento. Também deixe o seu like, o seu gostei e compartilhe esta mensagem para que outras vidas também possam receber estas mensagens e serem edificadas. Você fazendo isso se tornará um missionário ou uma missionária no reino de Deus ao propagar a palavra de Deus. Então vamos à mensagem. Eu gostaria de falar com você hoje sobre vida eterna. Eu gostaria de usar um versículo, uma passagem bíblica muito conhecida, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É o exemplo que Jesus deu de evangelização, quando ele encontrou Nicodemos e começaram a conversar sobre o reino de Deus. A dúvida de Nicodemos era sobre o reino de Deus, como ele poderia entrar no reino de Deus. Nicodemos era um homem muito importante no Sinédrio, ele era um dos principais, os líderes dos judeus. O Sinédrio é como se fosse uma suprema corte dos judeus, e Nicodemos era um dos principais líderes ali, muito influentes, mas conheceu Jesus, e no conhecer Jesus teve dúvidas. Essas dúvidas foram a respeito do reino de Deus. Então Jesus, nesta conversa que teve com Nicodemos, ele pôde dizer esta frase tão conhecida lá em João 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que Jesus falou com Nicodemos a respeito do reino de Deus. Após ele ter dúvidas sobre o reino de Deus, quando Jesus falou que era necessário que ele nascesse de novo, para poder entrar no reino de Deus, ele usou essa metáfora, essa parábola. Podemos ver em Nicodemos a forma simbólica de uma pessoa que não conhece a Cristo. Ali Nicodemos estava conhecendo o Senhor Jesus porque ficou maravilhado com a obra que ele havia fazendo, das curas que ele estava realizando, de como ele se portava e do conhecimento que Jesus tinha. Olha que Nicodemos era um mestre da lei, era uma pessoa importante no Sinédrio, conhecia muito bem a lei dos profetas e ficou maravilhado. Este algo maravilhoso que impressionou Nicodemos. Eu tenho certeza que é este algo maravilhoso que Jesus tem para você é que vai te impactar profundamente, meu irmão. Nicodemos interpretou a palavra de Jesus literalmente, como se fosse uma experiência impossível de acontecer. Ele mesmo pôde dizer: como pode ser um homem velho voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Ele trouxe para o literal. E eu consigo ver hoje quantas pessoas trazem a palavra de Deus para o literal, para aquilo que consegue entender na letra, no físico, no material. E o reino de Deus, ele não se discerne dessa maneira. Não é aquilo que nós podemos ver, não é aquilo que nós podemos pegar. O reino de Deus é aquilo que nós podemos sentir dentro de nós, porque a Bíblia fala que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, quando usou esta palavra, esta frase, que Deus amou o mundo de tal maneira, tal maneira que Deus amou o mundo, foi o amor que ele demonstrou por Nicodemos e demonstrou por nós, quando deu o seu único filho, o Filho unigênito. O unigênito é único, gerado pelo Espírito Santo de Deus, para que todo ser, toda pessoa que crê em Jesus não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E é sobre essa vida eterna que eu quero falar com você nesse momento. Então você se pergunta: o como fazer para conquistar essa vida eterna? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que adquiri-la por esforço? Será que eu tenho que adquirir fazendo alguma prova? Olha, a Bíblia fala que a nossa salvação, que está ligada diretamente à vida eterna, é a graça do Senhor, é o favor imerecido de Deus
para nós, seres humanos, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas e todos os nossos erros. Quando reconhecemos que Jesus, Ele é suficiente para levar sobre Ele todos os nossos problemas e pecados e falhas, é isso que Ele necessita, que nós reconhecemos isso. Ele quer que você reconheça como eu reconheci há muitos anos atrás e ter uma vida transformada. Jesus, falando com Nicodemos, modificou a vida daquele homem. Ele estava também lá no sepultamento de Jesus, porque ele e José de Arimateia, que era outro membro do Sinédrio da época, se juntaram e prepararam ali o túmulo, o sepultamento de Jesus. E quando Jesus ressuscitou, a história nos fala que Nicodemos continuou caminhando como um cristão, né? Ele se converteu ao cristianismo com toda a posição que ele tinha dentro do Sinédrio, dentro do judaísmo. Ele reconheceu Jesus como seu Salvador. Eu te convido a você também a pensar sobre isso, para você colocar aí no seu coração essa pauta que você precisa de Jesus. Você reconhecendo que precisa de Jesus, você vai reconhecer este grande amor de Deus para a sua vida, assim como eu reconheci que sem Jesus eu nada posso fazer. Quando a nossa vida espiritual está moldada na palavra de Deus, nós encontramos escapes espirituais e até escapes materiais quando encontramos e passamos por alguns problemas. Saiba disso, o Senhor cuida de você, cuida de mim, cuida da sua casa e cuida da sua família. E eu espero que essa pequena palavra que você ouviu e parou para ouvir nesse momento possa ter entrado no teu coração e te feito pensar. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, meu irmão, grandemente, minha irmã. Abençoe sua casa e abençoe a sua família, em nome de Jesus.